Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral. Chegamos ao 8º mês do ano de 2022. Iluminemos esse dia com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E aqueles que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que a liturgia nos propõe nesse dia nos relata a crônica de um milagre que ocorre no final de um dia intenso, que Jesus passa evangelizando, catequizando as pessoas. Mas aquilo que chama a atenção é que inicialmente parece que são os discípulos que se preocupam, são os discípulos que estão atentos, ao contrário do Mestre Jesus, que, de sua parte, parece não levar em conta as necessidades das pessoas que ouviram durante todo o dia. Ao cair da tarde, narra São Mateus, os discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: O lugar é deserto, já é tarde. Despede a multidão para que possa ir às aldeias comprar comida. A ideia de que a fé é uma questão abstrata, enquanto a vida é feita de coisas concretas, é um preconceito que muitas pessoas guardam dentro de si. A fé é para coisas do coração, é para pensar no céu. Nós pisamos aqui na terra, temos que lutar pelo dia a dia. Quantos não pensam isso? Através da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus parece querer refutar um preconceito tão em voga, semelhante, que antes de tudo atravessa o raciocínio de seus discípulos, mas que afeta um pouco a todos nós. Quem nunca não ouviu dizer que religião é para quem vive no mundo da lua, quem pensa no céu, mas nós temos que pensar aqui na terra. É a questão do feijão e o sonho.
Nada disso, meus irmãos. A fé, de fato, não consiste em ocupar-se com as coisas à margem da vida, mas de dar com o que dá sentido a toda a existência, incluindo a fome ou o próprio gosto de comer ou beber. Vejamos que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente diante de uma realidade muito concreta. Uma família que começava a sua vida, que tendo convidado os amigos, viria nesse mesmo momento não poder cumprir com o convite, porque o vinho viria a faltar. Jesus exatamente resolve um problema muito prático, aquela vergonha que faria deles a chacota de toda a cidade, transformando água em vinho. De fato, quando uma pessoa perde o sentido de sua própria existência, de que adianta ter o que comer ou viver, concentrando apenas em coisas materiais? De fato, a fé deve nos lembrar nosso escopo, nosso objetivo, ir para o céu, porque a mera matéria não satisfaz o coração humano. Santo Agostinho nos diz isso nas confissões: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Somos seres espirituais, ou seja, dotados de uma dimensão mais profunda, que quando não a levamos a sério, isso nos transforma em retardatários que não sabem mais para onde ir. No entanto, o problema do mundo contemporâneo está todo aqui. Entretemos as pessoas com nossos discursos, mas quando elas realmente precisam de algo, nós as deixamos ir e encontrar a solução por conta própria. Muitas pessoas abandonam a igreja porque lhes é anunciado um evangelho que já não toca a concretude da sua vida, que não fala da sua luta diária, da sua faina cotidiante. É evidente que temos que falar do céu, mas o que dizer diante dos desafios contemporâneos aqui da terra? As palavras de Jesus na página do Evangelho de hoje são dirigidas a nós. Eles não precisam ir. Dai-lhes vós mesmos de comer. Porque nossa fé deve ter um endereço, uma direção, o céu. No entanto, a fé ou é concreta ou não é fé. Nós não somos anjos, seres meramente espirituais. Os anjos não têm fome, não têm sede, não precisam de roupa. Mas nós somos seres compostos de corpo e de alma. Necessitamos de ambas as coisas. Por isso, a fé cristã não vive esse dualismo apenas pensando no céu, sem esquecer a terra. Isso não seria cristianismo. O ser humano, o ser cristão, vive no mundo, numa dimensão tempo-espacial. Então, a dimensão cristã, há que pensar também naquilo que faz parte do mundo aqui e agora. Por isso é tão necessário lutar por uma justiça, lutar para que haja dignidade, o pão sobre a mesa, um teto para cada um. Isso faz parte da doutrina da igreja, porque Jesus assumiu a nossa realidade humana. Jesus se fez homem. O mistério da encarnação nos mostra que o nosso Deus sabe muito bem quais são as nossas necessidades. Ele assumiu a nossa condição humana, menos o pecado. Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso nos leva a uma obrigação. O cristão deve, já aqui na terra, viver o céu. O céu começa nesse mundo e nós não podemos perder de vista essa realidade. Sim, nosso destino é o céu, mas o céu já começa aqui, na medida que um cristão deve promover realidades justas para que o céu não seja apenas uma espera, mas seja uma realidade que começa em relações de justiça, fraternidade,
nesse mundo em que nós vivemos. O cristão tem o direito, sim, mas tem o dever de fomentar nesse mundo relações de justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não é possível que o cristão viva apenas com a cabeça no mundo da lua, sem tentar lutar para que esse mundo seja um mundo de justiça, fraternidade e paz. O cristão, sim, toca ao céu, mas pisa na terra. Que nós possamos aprender com os santos, São Basílio, os santos padres, ao longo da igreja, que a terra deve ser santificada, que a santificação do cristão começa pelo nosso modo de viver. Devemos sim amar ao próximo, a Deus acima de todas as coisas, mas é amando o próximo que nós manifestamos nosso amor a Deus. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, cujo dia celebramos. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.